Quero convidar aqui o nosso diácono Rodrigo, seminarista Rodrigo. Rodrigo vai ter uma palavra aos nossos corações. Vocês ficam aí fazendo bubu, você está aumentando aqui a responsabilidade dele. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pai, eis aqui o teu servo, teu filho, que separou uma porção da sua palavra para falar aos nossos corações. Ó Deus, de graça, de misericórdia. Deus, eu tenho plena convicção que o teu filho tem um chamado. Ó Deus, eu louvo a Deus porque eu tenho feito parte desse chamado. Louvo a Deus porque o Senhor, ó Deus, tem me colocado no caminho do teu filho e do teu servo. Deus, que possamos ouvir esta palavra, Deus. Ó Deus, e compreender aquilo que o Senhor tem para com as nossas vidas. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Pode se assentar por um instante. Já vou pedir para vocês colocarem aqui novamente. Antes de eu iniciar, se o microfone estiver tremendo, minha perna estiver tremendo, não tenha dúvida, é nervosismo. Eu estava até pensando que o outro púlpito, ele era maior, eu acho aqui muito mais bonito, né? Mas ele escondia um pouco o nosso nervosismo, né? Porque a perna estava tremendo aqui atrás e ninguém via, era só o microfone. Mas Deus sabe de todas as coisas, e hoje mais especial, eu estarei levando a palavra de Deus e a bandeira do nosso país aqui à frente. Olha que maravilha. Outra coisa que eu queria falar, eu não sei se você conhece alguém que caminha junto com uma outra pessoa, está sempre convivendo com ela. Aí essa determinada pessoa corta o cabelo e o marido nem presta atenção. Eu estou falando isso, mas esse marido não, tá, Roberto? Mas é normal isso acontecer, irmãos. Mas nós iremos ver aqui na palavra do Senhor, porque isso não é exclusividade minha, não é exclusividade tua. Faz parte de todo discípulo. E nós, como discípulos de Deus, nós passamos por esse tipo de coisa, amém? Agora eu vou pedir que vocês se coloquem de pé mais uma vez. Peço que você esteja orando, esteja em oração, né? Mas esteja orando a palavra de Deus junto comigo. A passagem que se encontra em Lucas 24, 13. Uma passagem bastante conhecida. Lucas 24, 13. Que fala a respeito dos discípulos no caminho de Emaús. Amém? E diz assim a palavra de Deus: e eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús. Eles estavam de Jerusalém 60 estádios, e iam falando um com o outro sobre todas estas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas, que tendes uns com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não soube das coisas que nela têm acontecido nestes dias? E ele disse-lhes: quais coisas? E eles lhe disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos governantes os entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel, e todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos, que diziam estar ele vivo. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo como as mulheres haviam dito, mas eles não viram. Então ele lhes disse: ó tolos e tardos de coração, para creres em tudo o que os profetas falaram.
na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes todas as Escrituras, as coisas a seu respeito. E aproximando-se da aldeia para onde eles iam, ele fez com quem ia para mais longe. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentados com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, e partiu e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém, e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Aleluia! E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho e como reconheceram a partir do pão. Aleluia! Pode se assentar, amados. Essa é uma das últimas narrativas do livro de Lucas, uma passagem conhecida que era o cumprimento da promessa de Jesus, promessa esta que havia sido dita desde Moisés e que todos já sabiam o que iriam acontecer. Aleluia! E os discípulos que estavam passando ali pelo caminho, os 2 discípulos, ouviram de Maria Madalena e das outras mulheres, e mesmo assim eles não acreditaram, pois eles saíram de Jerusalém em direção a Emaús. A Bíblia nos relata que um dos discípulos era Cleopas, ou Cleopas, dependendo da sua tradução. E eles possivelmente, como está escrito em Lucas 10:1, era um dos 70 ou 72 discípulos que andavam com Cristo. O outro discípulo é desconhecido, mas alguns estudiosos supõem poderia ser Maria de Clopas, que ela fala sobre ela lá em João 19:25, que estava perto da cruz. E eles fazem essa ligação por causa da diferença na etimologia, porque Cleopas é um nome grego e Clopas hebraico-aramaico. Mas só que a Bíblia não relata quem é esse segundo discípulo, então não vamos nos apegar a isso. O que importa é que essa mesma passagem foi citada em Marcos 16, 12, 13. Aleluia! E os discípulos saindo da cidade de Jerusalém significa local de paz, local da perfeição, e iam em direção a Emaús. Dependendo da tradução, Emaús pode significar rio de água quente ou rio de águas mornas, mas aqui no texto significa um local incerto, que eles não sabiam o que iriam encontrar lá. A minha Bíblia diz que a distância entre a cidade de Jerusalém e Emaús era de aproximadamente 60 estádios. Porém, algumas outras traduções podem falar 11 quilômetros. Mas só que por que estádio? Porque naquela época, um dos instrumentos de medida era um estádio. E um estádio era equivalente a 185 metros, que era o tamanho da pista do Olimpo na Grécia. E se nós pararmos para analisar, uma caminhada de 11 quilômetros, se você está caminhando tranquilamente, sem nenhum peso, é de aproximadamente 6 horas. Mas só que esses discípulos que aconteceram com eles, nós podemos perceber que tem algumas semelhanças com o que nós vivemos hoje. Porque, como eu já falei, nós somos discípulos de Deus. E os discípulos de Deus, ele segue aquilo que o Senhor quer, ele imita o seu mestre. Mas só que algumas características, infelizmente, nós passamos também. A primeira coisa que nós podemos observar é que os 2 discípulos deveriam permanecer em Jerusalém, como fala no versículo 49 do mesmo texto que nós lemos. Porém, amados, na adversidade, nós nos esquecemos da promessa e acabamos por deixar o nosso lugar de paz e procuramos outra fonte de conforto. Mas é certo nós sabemos que o lugar de paz é Cristo, é Jesus, é o Deus. O lugar de paz não é outra fonte que você possa encontrar. Por mais que outra fonte possa parecer confortável, mas a única fonte de conforto é Cristo. Aleluia!
que ir para Emaús. Porque se a vontade de Deus, de Jesus, é que nós estivéssemos em Jerusalém, então permaneça em Jerusalém. Aprenda uma coisa: as dificuldades não mudam a promessa. A dificuldade faz parte do processo. Jamais esqueça daquilo que Jesus prometeu a você. Os discípulos saíram em direção a Emaús porque eles não mais acreditavam na promessa. Mas sabe por que isso? Porque às vezes nós buscamos algo que foi gerado em nosso coração. Não é aquilo que foi gerado pelo Senhor Jesus. Então a gente se desaponta com isso, porque foi gerado em nós mesmos. Mas essa não era a vontade de Deus. Então nós temos que ter discernimento do que é promessa de Deus, do que é vontade nossa. Aleluia! Porque a promessa é do Senhor, independente do tempo, independente da dificuldade. Ele nos dá força, Ele nos livra e Ele nos abençoa, se nós caminharmos segundo a vontade dEle. Aleluia! Uma coisa que nós podemos aprender também é que nem todo caminho significa que você está indo na direção correta. Não sei se você é aluno da EBD, mas eu sou, e hoje nossa professora Roberta falou a respeito disso, a respeito da promessa de Deus. Porque fazer certas coisas é diferente de fazer as coisas certas. Porque se Deus manda você seguir por um lado, ou se manda você permanecer, a gente às vezes quer dar um jeitinho. A gente às vezes quer caminhar para um lado diferente, sabendo que no fim vai ser daquele lugar que Deus mandou. Mas só que Deus mandou a gente seguir pelo caminho que Ele quer. Então siga no caminho de Deus. Aleluia! Eu havia falado que se eu estivesse tremendo, não tinha dúvidas que era nervosismo. Então pode fechar os olhos nesse momento. Então só fechando vocês. Amém. E outra coisa, mesmo que você esteja perto do local da bênção, se você estiver se afastando um pouco, você já saiu da bênção. Porque a bênção está no local determinado por Jesus. Não é para você caminhar em direção a outro lugar, não é para você ficar perto, é para você ficar no local da bênção que Jesus determinou na sua vida. Porque estar próximo de Jesus não significa que você está com Jesus. Aleluia! Busque compreender qual é o caminho correto, qual é o local correto. E se Deus mandou você ficar em Jerusalém, permaneça em Jerusalém. Aleluia! Amados, a bênção dos discípulos não estava no caminho. A sua bênção talvez não esteja no caminho, porque se Deus determinou que você ficasse em algum lugar, é porque o processo para você alcançar a promessa de Deus, para você alcançar a bênção do Senhor, é que você permaneça nesse lugar. Amados, os discípulos ouviram das mulheres que o corpo não estava mais lá, e eles decidiram não acreditar. Às vezes a gente quer seguir por um caminho, quer trilhar um objetivo, e a gente nem fala com o Senhor Jesus, a gente nem fala com Deus. Tem marido que tem plano dentro de casa que não fala com a esposa aquilo que ele quer fazer. Mas só deixa eu te falar uma coisa: quando a mãe fala que vai acontecer, acontece, e a mãe vai lá te dar um suporte. Mas se a esposa falar que vai dar ruim, meus amados, vai dar ruim, e no final ela vai dizer: eu te falei. Mas melhor do que passar por isso é o quê? É obedecer a Jesus. Melhor do que passar por isso é antes se entregar nas mãos de Deus. Porque se não vai dar errado, porque é a promessa dele. Mas se você começou errado, você não falou com Deus, não está acontecendo. Deus pode até por infinita misericórdia te abençoar, mas só se der errado, foi decisão tua. Foi você que escolheu seguir por esse caminho. Então nunca, jamais culpe Jesus por uma decisão que você tomou sem consultar a Ele. Aleluia! A gente acaba deixando o local determinado por Deus, porque nós não confiamos plenamente em Deus e não temos convicção que a promessa é dele. Porque a falta de confiança gera em nós uma dúvida, uma falta de certeza. Isso faz com que nós deixemos o nosso lugar de paz em Jerusalém
para ir para o lugar certo, que é Emaús. Outra coisa que aprendemos, amados, é que os discípulos não conheciam a Jesus. Mas você pode me perguntar como não conheciam, se andavam com Cristo, se tinham visto tudo que Cristo fez. Mas não se surpreenda, eles não conheciam a Jesus. Será que nós realmente conhecemos a Cristo no íntimo? Será que conhecemos o Jesus somente de ouvir falar, somente de uma pregação que o pastor falou, somente de um vídeo no YouTube ou somente no Instagram? Nós temos que conhecer Jesus no nosso íntimo, ter intimidade com Deus, conversar com Deus, para assim nós conhecê-los de uma forma real. Aleluia! Os discípulos andaram com Jesus por pelo menos 3 anos. Eles viram maravilhas. Eles viram o coxo andar, viram o cego voltar a enxergar, o morto ressuscitar, o fluxo de sangue parar. A palavra de Deus também diz que nem tudo aquilo que Jesus fez foi relatado na Bíblia. Deus fez ainda muitas outras coisas que nós nem imaginamos. E eles, apesar de terem visto tudo isso, eles não conheciam a Jesus. Aleluia! Amados, deixa eu te falar uma coisa. Agir como discípulo e andar como discípulo não é suficiente. Você tem que ser discípulo. Não é somente querer aparecer, querer demonstrar uma coisa que você não é. O discípulo, ele muda o seu interior. Você não tem que mostrar para ninguém, mas através da sua vida, Deus vai mostrar para todos aqueles que você é discípulo de Jesus. Aleluia! Amados, ouvir falar somente não é ter intimidade. Estar perto não significa que realmente nós conhecemos. Tem uma frase muito especial no livro dos Caçadores de Deus. E a frase de Tom Penny que diz: hoje a igreja, ela se contenta somente com as migalhas. Eu sei que pode parecer forte. Eu, quando eu li pela primeira vez essa frase, fiquei pensando: misericórdia, somente das migalhas. Mas a gente vai à igreja, a gente ora, a gente ouve a palavra, a gente jejua, e nós estamos pegando somente a migalha. Mas eu fui entender o que ele queria dizer com esta frase, porque a gente se contenta somente nisso, em estar na igreja. A gente não quer buscar mais de Deus. A gente se contenta com aquilo que o pastor prega, com a experiência que o irmão teve. A gente colhe esses pedaços e nos alimentamos com isso. Mas onde Deus quer que nós nos alimentemos, nós nos alimentamos com Ele por inteiro. É na palavra por inteiro, não somente por migalhas, mas é o alimento por inteiro. Aleluia! Não é um pedaço, não é um lanche, é o banquete que Ele tem para todos aqueles que confiam nele e acreditam nele. Aleluia! Amados, tem gente que vem à igreja somente por causa da bênção e por causa do milagre. Se a primeira vez que você entrar por essas portas, você vir com esse objetivo, você não está errado não. Você não conhece a Deus, você não conhece a Cristo, está buscando. Mas o ruim é nós permanecermos dentro da casa do Senhor, nós estarmos na casa do Senhor e não reconhecermos como Messias, reconhecer a Cristo somente como profeta. Porque é isso que acontecia aqui com os discípulos. Eles conheciam a Deus, a Jesus, somente como profeta, somente pelos milagres. Mas Ele é muito mais que isso, meus amados. Ele é o Messias, Ele é aquele que veio para te dar vida eterna. Ele é aquele que veio e morreu pelos nossos pecados. Nós temos que compreender que Ele não é somente profeta. Ele é o Messias, o Salvador, o Redentor, o Pão da Vida, o Filho do Deus vivo, o maravilhoso, o Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Rei de Reis, Senhor do Senhor. Aleluia!
Isso não é diferente do que a gente passa hoje. Ainda mais esta geração que nós fazemos parte. E qualquer coisa é motivo para se decepcionar. Infelizmente hoje tudo é motivo de decepção. E os discípulos naquela época, eles depositaram a esperança deles nas coisas terrenas, naquilo que Cristo não tinha prometido. Eles queriam que o povo fosse liberto da sujeição romana. A preocupação deles era com as coisas terrenas, com as coisas deste mundo. Mas eles não compreenderam que era algo maior que isto. Era algo sobrenatural, era algo espiritual. Amados, a gente se prende muito a buscar as coisas deste mundo e deixamos em segundo plano o real motivo da vida de Jesus. E eu falei aqui em segundo plano, porque tem gente que tem segundo plano, mas tem gente que não tem nem a Cristo como um plano de vida. Isso aqui é forte, porque nós temos que colocar a Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. Amados, não se pegue as coisas passageiras desse mundo. Eu não estou falando para você que nós não devemos buscar as bênçãos materiais, até porque faz parte da palavra de Deus, porque se nós obedecermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Como está escrito em Isaías 19. Porém, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem que buscar não é somente a bênção, você tem que buscar o abençoador, aquele que vem para transformar, aquele que vem para mudar a sua vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Desde Moisés, amados, todos sabiam o que ia acontecer. A gente conhece pela Bíblia, nós sabemos da promessa, e mesmo assim nós resolvemos não acreditar, não confiar em Deus. A gente acaba criando desejos no nosso coração, porque não acontece como a gente queria. Eu sei que isso é complicado, mas não acontece como a gente queria, porque não é para acontecer do nosso jeito. É para acontecer do jeito que o Pai quer. É para acontecer do jeito que Ele quer. Como eu falei com vocês anteriormente, por que a gente vai culpar a Cristo por algo que Ele nem gerou em nós? Por que você vai culpar a Cristo por algo que você colocou em seu coração? Desculpa a expressão, mas aí dá errado na frente de falar que é culpa de Deus, que é culpa de Jesus, mas não, a culpa é nossa. Nós temos que entender que a culpa é nossa, a culpa não é de Cristo. Mas se é algo que Ele prometeu, aí é diferente, as coisas mudam. Porque não importa o tempo, não importa a dificuldade. Se nós nos colocarmos à disposição de Cristo, à disposição do Pai e fizermos por onde, Ele vai cumprir. Porque fiel que prometeu, Ele não é filho do homem para que minta, Ele é o Filho de Deus. Guarde essa frase no seu coração, a frase do Raymond Edmond que diz em um de seus livros: nunca duvide na escuridão, porque Ele te disse na luz. Aleluia! Se você está passando por uma aflição, por um momento difícil, por uma dificuldade, por algo que você acha que você não vai conseguir, por algo que você não tem força, mas lembre que Ele te prometeu na luz. Não é porque você está passando pelo vale da sombra da morte que Ele não vai cumprir, faz parte do processo. Por isso eu falo com você: confie em Deus, que se Ele prometeu, confie que Ele vai te ajudar. Aleluia, aleluia. Amados, outra coisa que nós percebemos é que os discípulos, ou seja, nós, eles não tinham discernimento, ou seja, nós não temos discernimento. Porque no versículo 25, Jesus falava com eles, Jesus os chamou de tolos, de nécios, que significa falta de conhecimento. Eu me pego a pensar, quando eu estava meditando com essa palavra, falando com Deus, os discípulos naquela época estavam vivendo, contemplando um
o maior acontecimento da história. Algo que é falado até hoje, é pregado até hoje. Eles conheciam a profecia, eles estavam vivendo, mas eles não acreditavam que a cruz era o caminho para a glória. Aleluia! Eles não acreditaram nisso, meus amados. Eles estavam presenciando algo sobrenatural na vida deles, algo sobrenatural no mundo, e eles não acreditaram. A bênção estava debaixo dos olhos deles, mas eles não acreditaram. Deixa eu falar algo para você. Eu acho que você vai entender isso que eu vou dizer. Nós podemos estar vivendo algo especial nas nossas vidas. Talvez nós estejamos vivendo um acontecimento marcante em nossas vidas. Talvez nós estamos vivendo a maior experiência com Deus, algo que nós nunca tivemos com Deus, e não estamos percebendo que é Deus agindo, que é propósito de Deus. Aleluia! Você pode estar vivendo algo sobrenatural na sua casa. Esse problema não é maior que a promessa de Deus. Essa dificuldade não é maior que a promessa de Jesus Cristo. Você pode estar vivendo algo sobrenatural. Não só pode, como eu declamo, eu digo e profetizo, você está vivendo algo sobrenatural de Deus. Aleluia! Aleluia! Oh, glória, glória, glória! Oh, aleluia! Não deixe da glória, não deixe de adorar o Senhor, não deixe de agradecê-lo. Aleluia! Oh, aleluia! Eu queria trazer uma ilustração para nós entendermos melhor o que isso estava acontecendo. Certa feita, eu copiando a palavra do pastor Gabriel. Não sei, irmãos, se vocês já perceberam, mas todo pastor wesleyano fala certo. Então eu tinha o sonho de falar certa feita no altar, e hoje eu estou falando certa feita. Aleluia! Glória a Deus! A ilustração diz assim: um homem que estava com um compromisso, precisando chegar no horário correto em uma reunião. Então ele pega o seu carro e vai em direção ao local na qual ele iria se reunir. Era uma reunião importante. Amados, este mesmo homem dá voltas pela cidade. Ele vê que não tem nenhum local para ele estacionar. Amados, aí ele tem a ideia: eu vou ligar o alerta, vou encostar o carro aqui rapidamente, agora eu vou testar Jesus. O que ele fala? Jesus, se tu és filho de Deus, eu consigo uma vaga para estacionar. Ele rapidamente abre os olhos, vê que o carro sai do local, logo à frente dele. Sabe qual é o primeiro pensamento que ele tem? Não é de agradecer a Deus, não. Ele fala com Jesus: guarda para o próximo, porque ele já conseguiu o que queria. Oh, aleluia! Você não entendeu? Deus está fazendo na sua vida e você nem está percebendo. Deus está fazendo algo e você não está percebendo. Tem algo que Jacó fala, se eu não me engano, no livro de Gênesis, quando ele está fugindo do seu irmão Esaú. Quando ele está fugindo, então tem um momento, logo após ele sonhar, Deus fala com ele em sonhos, e ele fala bem assim: Deus estava nesse lugar, está nesse lugar, e eu nem sabia. Amados, não é diferente do que nós vivemos hoje. Na sua dificuldade, no seu problema, Deus está neste lugar e a gente nem sabia. Aleluia! Você pode pensar que está sozinho, você pode pensar que você não tem ninguém para contar, que você não vê uma luz no fim do túnel, mas Deus está nesse lugar. Irmão, Deus está neste lugar. Aleluia! Amados, tem mais uma frase muito interessante, vou correr por causa da hora, que é de Rick Warren, em um dos seus livros, que fala: a familiaridade gera complacência.
O que é isso, amados? Às vezes a gente está tão acostumado com as coisas que Jesus faz por nós, que nós nem percebemos ele agir. Familiaridade gera complacência, porque nós acabamos que por ser algo normal, rotineiro, aleluia, eu vou pegar um pouco de água que minha esposa já mandou um recadinho. É, amados, menina. A gente está tão acostumado com aquilo que Jesus faz, que nós nem damos o devido valor que ele merece. Infelizmente. Mas só que nós temos que observar algo. Não sei se você aprendeu, se você já leu, já meditou nessa palavra, que é que, ao longo do caminho, não sei se você percebeu, mas Jesus falava com os discípulos sobre a palavra. O que nós podemos aprender com isso? Que Jesus está falando conosco, está falando da palavra dele, aleluia, e nós nem estamos percebendo ele falar. Jesus estava do lado dos discípulos e eles não perceberam que era Cristo falando com eles da palavra dele. Às vezes na dificuldade a gente acha que Cristo se calou, que Deus se calou, que ele não está me ouvindo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. É você que não está escutando a voz de Deus, porque Deus quer falar, Deus está falando, mas a gente não consegue compreender a voz de Deus. Aleluia! Glória! Aleluia! E sabe quando eles perceberam que era Cristo caminhando com eles? Foi logo após eles convidarem Jesus para entrar na casa, porque já estava ficando tarde. E quando Jesus ceou com eles, ó que maravilha, ele entrou na casa dos discípulos. Eu não sei se você entendeu. O discípulo quer entrar na tua casa, ele quer ceiar contigo, para você perceber que ele é o Cristo, que ele é o Jesus, que ele é o Deus vivo. Aleluia! Mas não é somente convidar a Cristo para entrar em nossas casas. Nós temos que deixar ele tomar o lugar dele, que é o lugar de anfitrião. Oh, aleluia! Não sei se você entendeu. Nós temos que deixar Cristo tomar a direção. Não é somente convidar, porque convidar todos convidam, mas é chamar e deixar ele tomar a posição dele em nossas vidas. Aleluia! Nós temos que deixar ele nos conduzir. Nós temos que deixar Jesus agir na nossa vida. Aleluia! Mas só nós temos também que ter um pensamento que é: nós temos que entender e compreender quando o nosso coração abrir. Aleluia! Porque nós vamos entender que Cristo está perto. Aleluia! Aleluia! Sinta Cristo agir. Quando Ele estiver perto, sinta Ele falar contigo. Oh, aleluia! Algo muito importante também, amados, que nós aprendemos é que eles não estavam sozinhos. Oh, aleluia! Nós temos que compreender que nós não estamos sozinhos. Os discípulos saíram de Jerusalém, eles obedeceram uma coisa que era a vontade de Deus, eles foram em direção a Emaús, que era um local incerto. Eles estavam duvidando, eles não conheciam a Cristo, mas sabe o que estava acontecendo? Cristo estava caminhando com eles, aleluia. Eu não sei se você entendeu, é o problema que você está passando, é uma dificuldade que você está passando. Cristo está caminhando contigo. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa com você. O seu lugar é em Jerusalém. Aleluia. O milagre de Cristo está em Jerusalém. A bênção está em Jerusalém. A libertação está em Jerusalém. A salvação está em Jerusalém. Mas eu não sei se você entendeu, porque
está em Jerusalém. Aleluia! E por mais que você esteja passando por um momento difícil, você está indo em direção a Emaús. Mas sabe quem pode te levar de novo para Jerusalém? É Cristo, amados. Somente Cristo pode nos tirar de Emaús e nos levar para Jerusalém. Aleluia, aleluia. E nós podemos perceber também aqui no final dessa passagem que após eles compreenderem que era Cristo, reconhecerem que era Cristo, prontamente eles se levantaram e voltaram em direção a Jerusalém. Aleluia. Estou de pé, amados. Eu quero louvar com vocês, mas no meio espírito de adoração, crendo em Cristo, crendo que tudo é dele, que a promessa dele, que a vontade dele, que vai se cumprir no tempo dele. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, santo, 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 santo! Oh, Deus de Israel, aleluia! Oh, glória, 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 glória! Deus, oh, aleluia! Fecha os seus olhos de fé. Você está na casa do Pai. Você tem liberdade na casa de Deus.
que nós estamos